Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Comunique Zoom. Eu me chamo Maria Gabriela e hoje nosso tema será sobre etograma em aves de postura e nós teremos a convidada a Joyce Augusta Ferreira. Vou falar um pouquinho sobre ela. Ela é formada em técnica em agropecuária pela Escola Técnica de Santa de Viges. Ela é formada, acabou de formar em zootecnia pelo IFMG Campo Bambuí e também está fazendo uma pós-graduação em gestão na produção de aves e suínos na Unipam, em Patos de Minas. A Joyce, ela realizou estágio na área de suinocultura, experimento científico de inclusão de emulsificantes em dieta de poedeiras e também o etograma na produção de poedeiras, que ela vai falar um pouquinho para a gente mais no final. E foi voluntária de projeto de pesquisa sobre suínos, frangos de corte e postura. Então, Joyce, seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade. Fala um pouquinho de você, sobre essas áreas que você já atuou. Oi, tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade, parabenizar vocês por esse projeto, eu acho muito importante na nossa área, né? E falando um pouquinho de mim. Bom, pessoal, eu fiz a graduação, ela demorou um pouco mais do que o convencional, mas deu tudo certo no final. Isso é muito bom, eu digo que o fruto que eu colhi é o mesmo fruto de quem fez ela mais rápido. Então, digo para você, não desista não, que dá tudo certo. Eu fiz estágio, né, em suinocultura, eu gostei muito, é uma área que eu tenho uma paixão muito grande, mas o meu coração também pertence à avicultura, sabe? É uma área que eu gosto muito também, foi a primeira área, assim, no campus em que eu identifiquei na parte de pesquisa. Foi importante, eu acho muito importante, porque é um centro de alimentação, é um dos maiores, né? Porque é o mais em conta para todo mundo, vamos dizer assim, que o nosso consumidor ele tem maior acessibilidade a produtos avícolas, né? Então é isso, aí hoje eu quero Uhum. falar para vocês sobre a importância dos etogramas e etogramas utilizados na avicultura de postura, certinho? Uhum. Eu vou estar Certinho. compartilhando a tela Realmente, aqui. não tá ok. A avicultura realmente ela move o mercado brasileiro muito, né? E não é à toa que a gente tem grandes granjas, né? Igual a Granja Mantiqueira, que eu sempre falo, assim, que é a maior granja, né, em relação à postura do Brasil, né? É muito importante, sim. Tá. E essa parte de avicultura, não só a avicultura, mas todas as produções, elas são muito importantes. E Uhum. hoje, vamos dizer que é a parte de pesquisa que mais está chegando, né? Que está induzindo o campus, né? O campo de zootecnia, principalmente a área de produção, tem sido a preocupação com o bem-estar do animal. Então, é onde a gente vê a importância dos etogramas. Por isso que a gente vai falar sobre isso hoje. Eu vou estar compartilhando a minha tela aqui com vocês. Tá ok. A gente vai estar Já. falando sobre etograma em aves de postura. O que é um etograma, né? O que é isso que a gente está falando aqui? De onde que vem esse nome diferente? Bom, gente, o etograma ele faz parte da etologia. E a etologia ela está incluída dentro da área de biologia comportamental. Então, todas as partes de comportamento dos animais, inclusive do ser humano, também entra nessa biologia comportamental. E a etologia, ela é essa área. Então, ela é uma análise, né, dos comportamentos de animais na natureza e em cativeiro. E aí, agora, explicar para vocês quem foi o principal, né, o iniciante nessa área, porque já tem muito tempo que os homens estudam o comportamento, tanto dos animais como do ser humano também. E o primeiro, assim, os primeiros registros que tem é de Darwin. Então, ele tem vários registros, assim, por exemplo, de observar alguns pássaros que utilizam de ninhos de outros pássaros. Então, eles já aproveitam os ninhos prontos para poder estar reproduzindo.
Tem algumas formigas que escravizam outras formigas para facilitar o serviço delas. E ele também observou as abelhas, assim, ele observou quase todos os animais, tem registros muito antigos, de 1873, de 1873 para cá, então tem muito tempo. E queria comentar sobre um estudo das abelhas, né, que ele observou que as abelhas, elas conseguem fazer a colmeia, né, elas conseguem fazer a colmeia sempre da mesma forma. O formato do favo é sempre o mesmo, e elas conseguem fazer isso matematicamente. É impressionante. E aí eu trouxe aqui uma curiosidade, que tem alguns artistas, né, que fazem obras com abelhas. E aí eu trouxe algumas obras aqui para vocês verem, porque foi a partir do comportamento, né, de observar o comportamento que eles conseguiram fazer essas artes. Aí eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada. Olha que diferente, né? Eu conheço esses dois artistas, que é Hilary Bessert e Nerdismo. Eles montam com a cera, colocam essa cera, né, nesse formato que eles querem, dentro de alguns tubos, né, alguns quadrados de vidro ou mesmo de madeira, no formato que eles precisam, no formato que eles querem as obras. E colocam as abelhas. E elas fazem o formato certinho. Eu achei interessantíssimo. Queria trazer aqui para mostrar para vocês, porque foi através do estudo de comportamento. Então, foi através da etologia que a gente consegue fazer esse tipo de coisa hoje. Achei muito interessante. É diferente, né? Sim, muito diferente. Eu mesmo não conhecia. Eu achei bacana, falei assim, eu vou levar para mostrar. Então, a etologia, né, ela traz um estudo de comportamentos, estudo de uma sequência de comportamentos. E quem estuda esses comportamentos são os etólogos. E os etólogos, eles podem ser biólogos, veterinários, agrônomos, pode ser o pessoal de casa, porque muitas pessoas observam o comportamento do seu bichinho de estimação, né, para saber se é um comportamento anormal ou um comportamento comum, né? Se ele é um comportamento convencional, se representa alguma doença. Então, os etólogos são muito importantes, porque são eles que avaliam o comportamento dos animais. Na zona rural, a gente pode ver muita questão do etograma dos proprietários, né? Porque às vezes eles não conhecem o porquê, né, daquele comportamento, mas vendo todo dia aquela rotina, né, que eles têm, eles vão associando, né, o que o animal quer, o que o animal está sentindo. Sim, e isso é muito importante para o acompanhamento. E o mais legal, Maria Gabriela, que é o seguinte: a partir de pesquisas iniciais, de observar o animal na natureza, é que a gente vai conseguir ver se no ambiente de cativeiro, no ambiente fechado, no ambiente de produção, se o animal está se comportando adequadamente. E aí, outra coisa que é super interessante, que já os próprios produtores já fazem isso, né, que você comentou que observam, é que eles adaptam o ambiente para o animal poder agir de maneira natural, não é mesmo? E aí eu vou até estar falando sobre isso aqui também. Uma explicação aqui, uma denominação, que o etograma é um registro através de observações do comportamento animal frente aos estímulos externos. Então, este é uma explicação mais científica, né? Só para a gente saber do que a gente está falando. Então, são as ferramentas que a gente usa, porque é claro que a gente pode usar o nosso conhecimento geral, sem precisar estar anotando, sem precisar fazer um acompanhamento diário, né, uma sequência mesmo de acompanhamento, mas a gente consegue fazer os etogramas para aplicar em pesquisa, para saber se está dando certo.
a pesquisa, se o animal está comportando bem. E hoje, com a preocupação dos nossos consumidores, se o animal tem bem-estar, se ele tem ambiência adequada, se ele está feliz, né? Acho que essa é a preocupação dos nossos consumidores hoje. Se o animal está feliz. E como que a gente faz, né? Porque às vezes o pessoal deve estar se perguntando, tá, mas o que que um etograma tem que ter? Né? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, ele tem que ser simples, porque se eu faço um etograma, você tem que conseguir replicar. Ah, eu quero usar um etograma parecido com o que a Joyce fez no projeto dela lá na escola. Então, você vai pegar o meu estudo e vai adequar o meu estudo, vai conseguir replicar as coisas que eu observei. Essa é a lei da replicabilidade na área da pesquisa, né? Ela é muito importante. Então, o etograma ele tem que ser sucinto, mais simples e mais fácil de entender, técnico e claro. Então, não pode usar qualquer palavra para colocar na área de pesquisa, né? Tem que ser uma coisa mais teórica e mais técnica, mas ele tem que ser simples. E aí eu faço, você consegue fazer também. Uhum. Essa é a intenção. E aí, como que a gente faz, né? Como que a gente vai aplicar? Tá, beleza, eu já escolhi o que que eu vou colocar, o que que eu vou olhar. E o que que eu preciso, então, fazer antes disso, para dar certo? Então, eu digo que a gente tem que ter uma observação preliminar, e essa observação, você vai observar o ambiente, você vai observar qual a fase de vida que o animal está passando, você vai observar algo que você quer olhar na sua pesquisa, e você pode treinar. Acho que esse é o essencial, é você treinar para ver se você está apto. Porque o que pode acontecer assim, de erro é o erro humano, né? O erro humano de observação. Ah, eu não tenho certeza se isso aqui considera que ele bebeu água, hein? Entende? Então, esse erro, ele é um pouco perigoso. Por isso que a gente precisa replicar isso várias vezes. Por isso que a pesquisa ela tem que ter várias repetições, para evitar esse tipo de erro, que está sujeito, infelizmente, está sujeito ao erro humano. E aí, escolher os eventos adequados. A diferença aí de eventos com estados é que eventos... Eu vou dar exemplo que é melhor. Comer, beber, excretar, dormir, vamos dizer assim, são comportamentos básicos da vida. O animal não consegue viver sem fazer isso. Então, a gente pode colocar como um estado vital esses 4 eventos que eu citei. Então, essa é a diferença. O evento, ele é mais específico e o estado, ele pode abranger vários eventos. E a coleta de imagens, ela depende do projeto que você está fazendo. Você pode gravar e assistir a gravação e, a partir da gravação, fazer a sua coleta de dados. Ou você pode fazer presencial. Mas, geralmente, a presença do ser humano, o animal se comporta diferente do que quando a gente não está ali. E depois que você pega todas essas análises, você leva para experiência, né? Para a parte de pesquisa e analisar a experiência mesmo, experimental, fazer uma análise de pesquisa experimental. E aí está um exemplo, né, de uma gravação. Essa gravação aí foi eu que fiz no IF. Eu estava observando o comportamento das aves. Então, tá vendo? Essa gravação desse dia, nesse horário, eu gravei 24 minutos. E aí eu fiquei colocando, de 10 em 10 segundos eu parava e anotava. Tá bebendo água, tá comendo. Não tá fazendo nada, né? Tem a opção de parada. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas fotos. E antes de falar sobre avicultura, eu quero comentar sobre outros animais, né? Sobre o etograma usado em outras áreas de produção. Não só porque a gente pode imaginar assim que o lugar que mais utiliza poderia ser em zoológico.
em zoológico e acompanhamento de biólogos, né? Que os biólogos acompanham os animais silvestres, os animais aquáticos, selvagens. E, e na área de produção a gente tem também. Então, por exemplo, foi através de observar o comportamento dos coelhos que a gente sabe a necessidade de utilização de um ninho para reprodução. Porque na natureza eles usam tocas. A fêmea se esconde para proteção dos filhotes, né? Então, foi por isso que a gente usa aqueles caixotes na produção, que a gente viu isso na natureza. Em pacas, a mesma coisa. Só que nas pacas não é usado só para reprodução. É usado para proteção do animal, porque ele é um animal mais arisco. Então, ele se sente mais seguro tendo um lugar para se esconder quando a gente vai tratar, quando a gente vai fazer higienização do local. E em suínos, que é muito interessante agora, que está sendo utilizada as baias coletivas de gestação. Não é mesmo? Você já deve... No IF já tem? No IF eu acho que ainda não fizeram, mas é na Europa, se eu não me engano, né, já está tendo essa modificação, né? Sim, e que já está tendo essa transição, né? Já, algumas pesquisas já mostram a necessidade e a importância, porque elas se sentem mais à vontade, em grupo. Tanto que a creche é feita em baia coletiva, a recria e engorda. Uhum. Todas elas são feitas em baias coletivas, Sim. por que a gestação não seria? Não é mesmo? Então, assim, Uhum. é onde a gente vê a importância e vai adequando o nosso sistema para melhorar o ambiente e o bem-estar dos animais. A gente nem percebe que E que é tenha uma transição também, né, isso, e a gente dos nem animais, percebe. porque eles querendo ou não, eles vão sentir, né, um pouco essa transição, mas eles, com o tempo, eles vão acostumando, né, a viver desse jeito. Isso mesmo. Por isso que eu falo assim, a importância da gente ter a sensibilidade de entender que o animal precisa daquilo. Então, a partir do momento que a gente observa aquilo na natureza, a gente traz aquela ação para dentro da produção. É isso que a área de produção está procurando. Uhum. Só que a gente não pode esquecer que dentro de produção, a gente está buscando aproveitamento econômico. Então, por mais que queira que seja livre, feliz e tudo mais, o animal ele vai ser colocado ali para produzir, para gerar alimento, para gerar subprodutos, né, das áreas de Uhum. indústria. Então, é muito importante. Peraí que Eu apareceu acho que, um... assim, a zootecnia, ela vem, né, para tentar aliar, né, porque a gente tem essa importância de produzir, mas também a gente tem um mercado que exige isso da gente. Então, a gente tem que conseguir unir esses dois fatores, né? Sim, essa é a importância hoje, ainda mais com o conhecimento que o nosso consumidor está tendo. Né? Ele está Sim. tendo acesso a vários conhecimentos, e aí fica mais exigente. E tá certo, eu concordo, sabe? Eu sou da turma que apoia isso. Porque por mais que a gente tenha que fazer adaptações, e isso tem gasto, né? Porque a gente já fez uma granja de um jeito, agora eu preciso mudar ela para produzir da forma que o meu consumidor quer. Só que é melhor para o animal. Isso traz mais humanidade. Eu tenho essa opinião, que eu acho que Muito traz mais mais. humanidade para a gente. E agora sobre etogramas na avicultura. Aí eu trouxe aqui alguns eventos, né, que são comuns na avicultura. Então, aqui eu coloquei o banho de areia, sentar, realizar postura, bater as asas, excretar. Existe uma interação entre as aves, que uma é de dominância, a outra é de agressão. Tem uma... É uma dominância também, que é de esperar. Ela sempre espera a outra realizar um evento primeiro. Tem ciscar, tem empolerar. Então, como que a gente escolhe isso? Depende do trabalho que você vai olhar, do projeto que você vai fazer, do experimento. Por exemplo, se você for fazer um experimento de freehand,
Não, você pode colocar todas essas coisas. Porque você vai ter puleiro, você vai ter uma área que ela vai pastar de alguma forma, entende? Porque para ficar diferente de ciscar dentro do galpão com ciscar do lado de fora, você pode colocar pastar, mas aí você explica como é no etograma. E se você fizer em gaiola, já não vai adiantar, porque não tem puleiro, não tem como ela bater as asas muito, assim, para esticar o corpo, não tem como. O banho de areia, não tem jeito. Então, você vai especificar cada, cada evento. Ah, mas quantos eventos eu tenho que colocar? É uma opção sua. Você escolhe quantos eventos você quer colocar. Tem gente que usa 12, tem gente que usa 5, 3. Depende realmente do que você quer analisar. E aí, aqui eu trouxe um exemplo, ó, tá vendo? Esse Romano 2017, ele olhou, eu não coloquei todos, que é muito, são muitos. Ele avaliou a ambiência, o bem-estar e a microbiota intestinal das aves, para ver se elas estavam se comportando com bem-estar, com conforto, né? E aí, olha só que interessante, onde está escrito comportamentos, tem bater aves, movimento em que a ave bate as duas asas. Tá vendo que é super simples? E aí, quem quiser replicar isso, consegue. Olha aqui que interessante, ele colocou procurar sombra, porque era no sistema de freehand. Investigar as penas, que é um evento em que as aves... É um evento de conforto térmico, sabe? É um evento de, ai, estou relaxada. Elas fazem isso e também tem a opção de... eu esqueci a palavra. É um cuidado, ela tem que fazer isso com as penas. É porque fugiu a palavra aqui agora. E aí, olha que engraçado. Comportamento exploratório. Visitar os ninhos. Aves visitando os ninhos. Deixa eu só continuar lendo aqui. E vocalizando cococó. É muito engraçadinho, mas é assim que funciona. Para a gente observar, mas ele colocou cada detalhe. Então, quem quiser pegar isso daqui, falar, não, peraí que eu vou olhar comportamentos naturais, vou usar só os naturais. Os eventos, né? Aí, no caso, estado, comportamento natural. E os eventos, eu vou olhar bater asa, bicar objeto, ciscar. Você escolhe. E aí, é super interessante. Ah, mas eu quero inventar um. Invente um. Não tem problema, entendeu? Às vezes você não vai encontrar, ah, eu quero olhar se a galinha está com o bico aberto. Isso aconteceu comigo. Eu não encontrei. Eu não vi em postura, eu só vi em frango de corte. Eles avaliarem a abertura da asa, sabe, quando o animal abre para a área de contato ser maior para trocar calor. Eu não encontrei isso em postura, mas eu queria avaliar se isso acontecia em gaiolas, com aves criadas em gaiolas. Então, eu peguei e coloquei isso no meu etograma. Aí isso eu acho fenomenal, a gente ter essa liberdade. Aí, próximo aqui, ó, Pereira 2000, ou não é 2015, é 2012, tá? Se depois você quiser se você quiser colocar, disponibilizar para o pessoal, eu tenho todos esses autores. Ó, ele utilizou em seu etograma 12 eventos com aves criadas em piso coberto com maravalha. Então, não era sistema freehand, mas era sistema no piso. As galinhas já estavam soltas. E aí tinha todos esses aí, ó. O meu foi muito parecido com esse. Eu coloquei mais coisas. Me baseei muito no etograma de Pereira 2012. Aqui, ó, Silva e colaboradores, né, 2000 e... Peraí que tá aqui na frente, 2015. Iluminação de diferentes cores. Todos esses dois olharam iluminação. A reação da ave com a cor da lâmpada. E aí, um olhou em piso e o outro olhou em sistema freehand. Então, tem como você utilizar. Esse Silva 2015, ele utilizou
só 5 eventos, porque não era o foco dele, ele só queria saber se os animais estavam confortáveis. E esse Barreto 2015 eram 12 eventos. Então, porque assim, você não precisa usar o etograma só para avaliar comportamento, só para avaliar bem-estar. O seu projeto não precisa ser só isso. Talvez você quer avaliar se, vamos supor, o outro projeto que eu fiz o experimento, eu estava avaliando inclusão de emulsificante, mas eu poderia ter olhado se as aves estavam passando por algum desconforto térmico, se elas estavam estando em bem-estar. Eu poderia ter observado isso utilizando o etograma. É uma coisa que você coloca mais na sua pesquisa. E aqui são os que eu usei. Eu usei sentada, comendo, bebendo, explorando penas, bicagem não agressiva, bicagem agressiva, movimentos de conforto. Aí, movimentos de conforto tinha várias coisas. E aí eu preferi resumir, sabe? E aí são esses. E estereotipia eu também não tinha encontrado em outros trabalhos. E aí eu coloquei, porque quando o animal ele vive em cativeiro, ele tem essa tendência de ter uma estereotipia, que é um movimento repetitivo, que não é comum. Então, por exemplo, talvez a ave fica bicando na gaiola ou no bebedouro, sem nexo nenhum, fica ali bicando. Isso é uma estereotipia. E aqui eu trouxe algumas imagens para vocês verem. Aí eu pausava de 10 em 10 segundos. Ó, aqui tem uma ave comendo e a outra bebendo. Explorando penas, movimentos de conforto, que aí a ave arrepia as penas. Elas faziam muito isso. Bico aberto e parado. E aqui eu quero só induzir o pessoal que está assistindo que as áreas de pesquisa, ela começou lá no melhoramento, depois na reprodução, na questão dos cruzamentos, depois foi melhorando a parte da nutrição, e aí vai encaixando, né? É como se fossem várias aberturas, e a gente vai fechando essas aberturas nessas pesquisas. E agora chegou a hora de pesquisas de bem-estar. E eu gosto de dizer que hoje é necessário. É necessário a gente avaliar se o animal, naquela condição do seu experimento, se ele está tendo bom bem-estar. Eu não sei se você concorda, mas eu acho, sabe, que a gente precisa avaliar que se o animal ele está feliz, se ele está tendo uma vida confortável ou não. Ser, né? Ele sente, né, os efeitos, tudo que a gente faz com ele está sentindo, né? Uhum. E aqui agradecer vocês pela presença, por terem me convidado. Quero desejar que esse canal e esse projeto ele cresça, que ele traga muito conteúdo para o pessoal. Eu acho que é muito importante. Que, inclusive, eles sendo de acesso livre, os nossos consumidores vão também ter mais conhecimento, né? Eu acho muito importante. É isso, muito obrigada. Eu que agradeço, Joyce, pela participação. A gente está de portas abertas, sempre que você quiser vir falar, pode vir. Realmente é muito importante os consumidores terem essa noção e para eles saberem, né, o que realmente eles estão consumindo, o que eles estão comprando, né? Eu acho muito importante. E eu queria fazer algumas perguntas, Joyce, para você. Quando você fez seu experimento, o ato de colocar a câmera, ele gera alguma modificação na ave? Sim. Ou só quando tem a presença do ser humano que causa essa modificação? Não. Quando a gente entrava para colocar a câmera, as aves todas ficavam em silêncio. Porque se você passa do lado de uma granja, é muito barulho o tempo todo. E assim que a gente entrava dentro do corredor, era silêncio total. Ou seja, ela já modificou o comportamento dela. Então, a gente colocava a câmera a 1 metro de distância da gaiola, não pegava muita gaiola, né? Eu pegava no total de 4 aves por filmagem. Então, eu escolhia aquelas mesmas aves sempre, colocava a câmera e começava a gravar. Então, eu começava a avaliar a gravação depois de uns 5 minutos que a gente saía dali. Os primeiros minutos eu não pegava, porque tem interferência.
Sem interferência. Entendi. E o que você achou desse experimento, Joyce? Ai, achei ele maravilhoso. Eu queria muito que tivesse dado certo, da gente fazer ele com uma interação entre a zootecnia e o pessoal da informática, né? Porque o interessante de um etograma hoje seria, assim, fazer um programa que identificasse isso para o produtor. Porque o produtor não vai ficar parado ali observando. E aí, desde que tenha um sistema que vai captar as imagens e entender, opa, a galinha está com desconforto térmico, está com calor. Ela vai produzir menos. Peraí, vamos baixar as cortinas. Vamos ligar os ventiladores. Então, essa era a ideia inicial. Mas existem vários fatores, então não deu certo da gente fazer isso na primeira vez. Inclusive, fica aqui, gente, a dica. Sim. Façam esse projeto, porque essa pesquisa ela é muito bacana e eu acho que vai ajudar muito a granja. Vai, muito. Eu acho que tem, assim, nessa questão, no bovino, né? Ele tem aquela questão das feiras, da movimentação, a gente conseguir monitorar, né? Essa modificação das ações do animal, né? Sim, no bovino eles ainda utilizam alguns, eu não sei se é um laser, eu não sei o nome, mas eles utilizam formas de observar a temperatura do animal, eles conseguem ter a temperatura do animal. E aí tem até alguns estudos da temperatura, você olhando a temperatura na pelagem clara e na pelagem escura. E aí tem diferença. E aí eles identificam, peraí, já aumentou a temperatura aqui? Vamos ligar os ventiladores. É super interessante, né? Os Muito bacana, aspersor, principalmente em gado de leite. muito interessante. Bom, essas eram as minhas perguntas. Jorge, queria agradecer você novamente. Dizer para o pessoal que o nosso podcast, essa gravação vai estar disponível tanto no Spotify quanto no vídeo do nosso canal no YouTube. E se vocês tiverem qualquer dúvida, é só mandar no nosso e-mail, que é o comunicizou@gmail.com. E agradecer novamente. Obrigada pela participação. E volte sempre, que a gente vai estar de portas abertas. Muito obrigada. E, de novo, parabéns pelo projeto. É isso, gente. Segue firme aí. Eu te agradeço. Pode deixar. Então tá. Tchau, gente. Até a próxima.